viva água, com viva luz. Vocês se lembram que antes vocês recebiam a conta de luz dizendo paga, e agora vocês recebem a conta de luz dizendo pague, porque o governo não ajuda mais as pessoas mais carentes. Eu me sinto mais experiente, aprendi com meus erros e me fortaleci com os meus acertos. Passei os últimos 4 anos em silêncio, em respeito à decisão dos que escolheram Flávio Dino como governador em 2014. Mas agora chegou a minha hora de falar. Jamais permitirei que a sua moto, que o seu carro ou qualquer outro bem que ajude na sobrevivência de sua família e do seu negócio sejam tomados pelo governo em leilões que humilham e agridem a dignidade das pessoas. Quando é o grande empresário que não paga suas dívidas, o governo negocia, o governo perdoa as multas, o governo oferece mais prazo. Mas quando é o pequeno produtor rural, ou o pequeno comerciante, ou o pequeno agricultor familiar, ou então o pescador artesanal, o governo não perdoa. O governo abre processo, executa e toma os seus bens. O Maranhão tem hoje a conta de luz mais cara do Brasil, por causa dos impostos estaduais. Mas isso, eu prometo a vocês, vai acabar. Eu reconheço que o atual governo procurou dar continuidade a alguns projetos e obras que iniciei quando fui governador. Isso é positivo, mas é muito pouco. É bem menos do que o Maranhão precisava. É bem menos do que o povo esperava do atual governador. Daí esse sentimento, é um sentimento de todos nós, de frustração, um sentimento de tristeza que atinge todos os maranhenses. O Maranhão piorou muito os indicadores sociais. Só para que vocês tenham uma ideia, mais de 300 mil pessoas, de 300 mil maranhenses voltaram para a pobreza. Temos hoje a maior taxa de desemprego da história. Não sou eu que estou dizendo, são os órgãos responsáveis pelas publicações. E essa, eu pergunto a vocês, era a mudança que vocês queriam? O Maranhão mais pobre, o povo humilhado? O que o Maranhão espera é um governo que cuide das pessoas, que priorize os mais carentes, olhe para os mais humildes. E foi o que eu fiz. Eu sempre fiz isso. Eu sempre estive caminhando do lado do meu povo. Eu sempre dei a mão para o meu povo. Realizei um dos programas mais ousados de atração de indústrias para o nosso estado. Povoamos o estado de grandes investimentos, como a Suzano em Imperatriz, o gás e as termoelétricas em Capizal, Santo Antônio dos Lopes e São Luís, a siderúrgica em Açailândia. Ampliamos as fábricas de bebida em São Luís e em Caxias. Tivemos a mineração de ouro em Godofredo Viana. Ampliamos e modernizamos o Porto do Itaqui, o polo de gesso e frutas em Grajaú e Barra do Corda, os polos de turismo dos Lençóis em Santo Amaro, em Barreirinhas, em Paulino Neves, das chapadas e cachoeiras em Carolina e Riachão, das florestas dos Guarais em Cururupu e do delta do Parnaíba em Araioses e Tutóia. O polo agrícola de Balsas aumentou e dezenas de outras pequenas e médias indústrias foram instaladas no Maranhão, criando emprego e renda.
melhores dias, melhores salários para a nossa gente. Estimulamos a livre concorrência e o direito das pessoas de abrirem seus negócios sem medo do governo. Demos ao consumidor a oportunidade de comprar mais barato. Oferecemos capacitação e treinamento para os trabalhadores maranhenses. Deixamos as estradas em boas condições. Interligamos quase todas as sedes municipais. 1 bilhão, ouçam bem, 1 bilhão e 900 milhões de reais deixamos em caixa. Folha de pessoal em dia. O Maranhão vivia em pleno emprego e as empresas maranhenses trabalhando e recebendo pontualmente seus contratos. Construir também grandes, médios e pequenos hospitais, UPAs em São Luís e no interior. Deixei pouco a ser concluído, mas a ser concluído eu deixei também o dinheiro separado para que essas obras acabassem, para que comprassem os novos equipamentos. Hoje, os hospitais funcionam precariamente. Faltam profissionais, falta equipamento, falta remédio, gente. E o salário dos terceirizados está sempre atrasado. Isso é uma tristeza. Tem uma pessoa ali dizendo que já são 3 meses de salário atrasado. E as UPAs saqueadas? As UPAs saqueadas, é verdade. Eu fui a uma UPA e vi que as UPAs estão saqueadas. Os hospitais de 20 leitos estão quase todos fechados. Em consequência, vocês sabem por quê? Em consequência do corte da ajuda que fazíamos para dar condições às prefeituras para o seu funcionamento. Todo mês eu mandava um recurso para a prefeitura sustentar o hospital municipal, aqueles pequenos hospitais. O pobre que vive nas pequenas cidades do interior se encheu de esperança quando eu fiz os hospitais. Mas hoje vive a decepção e o medo por não ter o necessário socorro que nós oferecíamos. Iniciei as clínicas regionais de hemodiálise e para elas deixei também o dinheiro em caixa e os contratos também estavam licitados. Mas podem ficar tranquilos, vou reabrir os hospitais fechados e concluir o programa de saúde que iniciou. Minhas amigas e meus amigos, minhas companheiras e meus companheiros, nunca é demais relembrar o assunto que mais angustia os maranhenses nos dias de hoje: a mão de ferro contra os pobres, a ganância tributária e os impiedosos aumentos de impostos estaduais que hoje afligem nossa gente. O ICMS da energia, eu volto a repetir, aumentou para os mais pobres em 54%. Esse aumento sufocante dos impostos quebrou os pequenos empreendedores e desempregou milhares e milhares de pessoas. Temos hoje a maior taxa de desemprego da história. São 400 mil maranhenses que estão sem trabalho. No meu governo, nós reduzimos drasticamente a pobreza. Foi o maior avanço do Brasil nesse setor. No governo Flávio Dino, são 300 mil maranhenses que foram devolvidos à situação de pobreza. Se for eleita, vou reduzir os impostos aos níveis que praticávamos antes. Vou estimular os pequenos empreendedores e as cadeias produtivas da agricultura familiar. Vou retomar as grandes obras. Aqui mesmo, na capital, vocês conhecem, construir avenidas elevadas, viadutos, vivas, Lagoa da Jansen, duplicação das estradas,
Enfim, fiz muita coisa. Mas eu não vejo nenhuma obra importante do atual governo. Pergunto a vocês, tem alguma obra importante aqui em São Luís? Ou mesmo no Maranhão? Não! Bem, minhas amigas e meus amigos, nós também vamos dar atenção especial aos jovens. Vamos prepará-los com educação mais inclusiva, conhecimento tecnológico, desenvolver um ambiente propício à inovação e à criatividade. Esporte na escola, esporte! A educação vai se fortalecer com mais educação, com mais escolas capacitadas, capacitação dos professores, modernização da grade curricular e também com mais tecnologia e esporte para os nossos jovens. Muito bem! As mulheres são mais da metade da nossa população e até hoje sofrem discriminação no trabalho. Não são reconhecidas por sua capacidade profissional e recebem salários menores que os dos homens. Eu sou mulher e eu sei o que é isso. Vamos trabalhar duramente para mudar essa realidade injusta, que é uma realidade injusta, é uma realidade preconceituosa. O mesmo faremos com os negros, com os quilombolas, os LGBT, os índios e com toda a diversidade de populações que enriquecem a nossa sociedade e que há muito lutam para alcançar o respeito e o reconhecimento de todos. E por falar em diversidade, o que fizeram com a nossa cultura, as nossas festas populares e religiosas, com essa imensa população de artistas esquecidos, o que eles fizeram? A cultura maranhense voltará a ser como era antes. O Maranhão será novamente o grande palco do artista maranhense. Caxias de surpresa! O meu governo estará presente em todos os cantos do Maranhão. Caxias de Vamos surpresa! ajudar os prefeitos a enfrentar os problemas dos seus municípios, como estradas vicinais, transporte escolar e saneamento básico. Não posso deixar de me dirigir aos servidores públicos estaduais. Deles dependem os serviços essenciais que a população recebe. Vamos valorizar sua dedicação, reconhecer a importância do seu trabalho e melhorar as condições para que exerçam a sua atividade. Aos aposentados e pensionistas, dou a garantia de que, mesmo com os saques efetuados no Fundo da Previdência pelo governador Flávio Dino, não haverá qualquer interrupção no pagamento dos seus benefícios. Porque podem confiar, porque um governante só é respeitado se cumpre o que promete. Vocês me conhecem, eu sempre cumpri com o que prometi. Eu sou mulher de palavra. Por isso, minhas amigas e meus amigos, eu tenho orgulho de participar de uma convenção, de uma coligação que reúne os partidos PSD, que reúne o PV, que reúne o PRP, que reúne o PMB, que reúne o PSC e o MDB. Sei que eles me ajudarão muito e lutarão. Eu estou com essa fé que vocês vão lutar pela nossa vitória. Estão comigo nessa caminhada nossos candidatos a deputado estadual e a deputado federal, ao Senado da República, que não arredaram da nossa trincheira, que resistiram a toda sorte de assédio e de perseguição do atual governo. Muito me orgulham os prefeitos, os vice-prefeitos, os ex-prefeitos, que aqui se encontram muitos, vereadores e todas as demais lideranças que permaneceram conosco, que enfrentaram com coragem e determinação a violência e a covardia desse governo. O sucesso dessa campanha depende unicamente do povo, do meu povo e da nossa classe política. A vocês, eu
eu peço ajuda e total mobilização. Vamos vencer, gente! Vamos animar! Vamos para a rua pedir o meu companheiro de chapa, candidato a vice-governador, é de uma classe muito castigada pelo atual governo. Ele é empresário que produz e gera empregos. Trata-se de Ribamar Cunha Filho, conhecido em Imperatriz como Ribinha, formado em administração de empresas. Filho de pais que migraram de Pastos Bons para a beira do Tocantins, na década de 1960. A sua experiência e o seu conhecimento serão de grande ajuda para todos nós. Para as 2 vagas do Senado, o Lobão de sempre, amigo de todo o Maranhão. Seguramente, Lobão é um dos políticos mais trabalhadores do Brasil e que também foi um grande governador do nosso estado. Também para o Senado, o deputado federal Sarney Filho, que já foi deputado estadual, deputado federal e 2 vezes ministro do Meio Ambiente. Reconhecidamente, para nosso orgulho, um dos maiores e mais ativos conhecedores dos problemas ambientais do Brasil e especialmente do Maranhão. Registro aqui um agradecimento muito especial ao senador João Alberto, presidente regional do nosso partido, que muito nos honra com seu trabalho, amizade e companheirismo. Senador João Alberto, receba o meu abraço e a nossa gratidão. Nós somos assim, eu e todos os que estão aqui nesse palanque, lançando nossas candidaturas. Nós somos fiéis, temos caráter, somos incapazes de um ato de covardia, de um ato de traição. Relembro, neste momento, a campanha de 2002, quando Lula foi candidato a presidente e eu ao Senado. E já como senadora eleita, continuei trabalhando, pedindo votos para Lula vencer o 2º turno. E lembrem-se, eu estava vindo de uma cirurgia. Em 2006, na sua reeleição, continuei ao seu lado, mesmo contra a posição do meu partido. Apoiei o seu governo e fui sua líder no Senado Federal. Quando assumi o governo, em 2009, o Maranhão estava completamente alagado. Vocês se lembram disso? Mas o presidente Lula esteve aqui me dando apoio e me ajudando no que necessitava. Na eleição de 2010, quando fui reeleita para o governo e venci a eleição derrotando o governador Flávio Dino no primeiro turno, o Lula estava novamente ao meu lado. Todos nós queremos que o presidente Lula supere esse sofrimento, recupere sua liberdade e volte a exercer a sua liderança nacional. Senhoras e senhores, estamos dando a largada para uma grande marcha vitoriosa. Vamos juntos, ofereço ao Maranhão a minha experiência e a minha capacidade de trabalho. Peço que lutem pela nossa causa. Confio na liderança de cada um de vocês, dos homens, das mulheres, de todos vocês. Vamos eleger nossos candidatos a deputados federais, estaduais e também eleger os nossos senadores para que eles nos ajudem a governar e nos ajudem a trazer verbas também de Brasília para o Maranhão. O Maranhão precisa retomar o seu crescimento. Agradeço a minha grande amiga e maior cantora do Brasil, Alcione, que veio nos prestigiar com a sua presença. Lembro de um dos maiores poetas brasileiros, o maranhense Gonçalves Dias. São dele estes versos: a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. Vocês são os fortes e os bravos.
presença de todos vocês que aqui estão, porque eu sei, volto a repetir, que vocês que aqui estão é que são verdadeiramente as minhas amigas, os meus amigos, as minhas companheiras, os meus companheiros de luta. E essa vai ser uma luta dura, mas eu não vou fugir da luta. Nós vamos enfrentá-la. Minhas amigas e meus amigos, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pelo empenho, agradeço desde já, pelo trabalho que vocês farão por mim e pelos nossos candidatos nos seus municípios, na nossa capital. E peço a Deus que nos ilumine sempre, sempre nessa nossa jornada. Muito obrigada a todos.